Senhor presidente, bom dia a todos os colegas, senhores e senhoras que prestigiam esta sessão. Agradecer ao deputado Zé Teixeira pela inversão do seu tempo para que eu pudesse me pronunciar. Só aqui fazendo um reparo, o deputado Orro disse que discorda porque todas as crianças nascem iguais. Só lembrar que lá no início, quase no início de tudo, teve uma família que teve um casal, teve dois irmãos, e um deles chamava Abel e o outro Caim. E o próprio irmão matou o próprio irmão. Então, só para dizer que, infelizmente, esta é uma realidade. Quando a pessoa tem a índole voltada para o mal, não tem educação, não tem família, não tem lar aconchegante, mas nós podemos minimizar com certeza. E aí onde entra, a família tem um papel fundamental, a educação também, como dizia Pitágoras, né? Antes de Cristo, ensine a criança, eduque a criança para que não venha penalizá-la na fase adulta. Então, é preciso sim que a gente tenha em mente, que coloquemos em prática esses princípios, porque com certeza a gente vai ajudar a melhorar, a termos uma sociedade mais justa, mais fraterna, mas acima de tudo mais tolerante e mais solidária. Senhor presidente, eu fiz questão de usar o tempo na explicação pessoal. E falando de violência, a gente não gostaria nunca de usar essa tribuna para falar de violência, mas aconteceu recentemente no estado de São Paulo, mais precisamente na cidade de Suzano, um massacre, 2 jovens encapuzados que adentraram a uma escola e, infelizmente, assassinaram 7 pessoas, no município de Suzano, no estado de São Paulo. Eles cometeram, após essa atrocidade, eles cometeram suicídio em seguida, isso segundo a polícia. 5 dos mortos eram estudantes, 4 são meninos e uma menina, outro era funcionário da escola. O ataque ocorreu agora, recentemente, praticamente às 10 horas, e 17 feridos foram levados ao hospital. Ainda, segundo a matéria, não se sabe se os atiradores tinham vínculo com a escola ou qual seria o motivo do ataque. A PM encontrou no local armas, arco e flechas, objetos que parecem ser coquetéis Molotov e uma mala com fios. Houve outra ocorrência com arma de fogo perto da escola, antes do ataque, mas a polícia ainda não sabe se há relação. Eu fiz questão de usar a tribuna, senhor presidente, para dizer o seguinte: às vezes a gente vê esse tipo de atrocidade acontecendo nos Estados Unidos, né, isso recorrente, e a gente imagina que está distante da gente. E essa já não é a primeira vez, deputado Gerson Claro, deputado Antônio Vaz, não é a primeira vez que acontece aqui no Brasil. E eu fico sempre a imaginar esses exemplos que são noticiados. Aí volto lá, a pessoa que já tem a índole voltada para o mal, e muitas dessas pessoas, lamentavelmente, por não ter uma estrutura psíquica organizada, acaba sendo um incentivo. Eu sempre digo aqui, a imprensa tem um papel fundamental no Estado Democrático de Direito, ela tem um papel assim extremamente importante, mas muitas das vezes, não todos os canais de televisão, mas tem passado tanta coisa ruim, deputado Gerson Claro, que eu fico a imaginar até que ponto vale a pena, porque a pessoa está ali 24 horas vendo. Aliás, acredito eu que praticamente 90% do que se veicula são coisas que não traz nada de bom para a vida de uma criança, de um jovem, para a família de uma forma geral. E aí o camarada vê aquilo como se fosse natural, e aí vemos algumas práticas, né, no próprio Facebook. A penúltima que nós vimos aqui é a questão da baleia azul, onde as pessoas vão ali se cortando, e é como se fosse um modismo, alguns trotes, né, que às vezes são coisas assim absurdas. E aí hoje esse retrato triste, e queremos aqui deixar registrado o nosso sentimento de pesar a todos os familiares que perderam essas 7 pessoas, e dessas 7, 5 crianças pré-adolescentes. Então, quero aqui dizer que eu imagino um dia ainda a gente poder ver a mídia cumprindo um papel fundamental. São os jogos que estão aí à disposição das nossas crianças, dos nossos jovens, e que, infelizmente, uma boa parte disso não tem, às vezes, o pai perto para acompanhar,
para selecionar aquilo, esse conteúdo, esse alimento que está sendo dado ao seu filho cada vez mais precoce. Então, esses exemplos, eu já considerei, esses exemplos que a gente tem visto nos Estados Unidos, de jovens indo e assassinar 10, 15 pessoas, a gente percebe que isso, infelizmente, na minha avaliação, talvez eu esteja equivocado, mas acaba fazendo uma apologia, né? Como se fosse uma coisa legal, e essa pessoa com a mente fraca acaba, lamentavelmente, cometendo essas atrocidades. Então, é com muita tristeza, deputado Gerson, que eu repercuto essa matéria que acabou de chegar em minhas mãos, desse massacre no município de Suzano, no interior do nosso estado de São Paulo. É com alegria que ouço a parte de Vossa Excelência. Deputado, eu agradeço a parte e é com a mesma tristeza que eu venho a partilhá-la, dizendo que, de fato, é importante que a gente dê repercussão a uma matéria dessa, mesmo sendo uma coisa muito negativa. É importante a gente começar um debate. Existe um debate nacional sobre regulamentação de uma coisa de, apesar de ser muito nova, tomou conta da comunicação rasa de maneira geral no mundo, que é a internet. Nós temos uma internet nascida ali nos idos de 89, e eu posso dizer para o senhor manifestou a preocupação com os meios de comunicação. Se nós acompanharmos a nossa juventude, nós vamos ver que 90% ou mais das informações que chega na nossa juventude hoje, eu tenho um filho de 14 e um de 12 anos, completando agora em abril, eles não assistem a TV aberta, é a internet, é o YouTube, e essas informações são pouco controladas. Se a informação via TV aberta ou via TV são informações que às vezes a gente se sente mal de assistir, se são informações negativas, imagina aquela que a gente sequer tem controle, como o senhor citou aí a questão da baleia azul. Infelizmente, eu penso que nós não temos, a não ser a busca de uma regulamentação a nível nacional, a gente fazer um investimento na educação, a gente fazer o debate para que a gente possa ter uma reestruturação da família, porque às vezes a gente traz muito para a escola, traz muito para o poder público aquilo que é de dentro de casa, que nós não vamos conseguir cuidar lá na família. E como hoje nós aprovamos aqui esse veto da questão da capelania, que a gente possa aproveitar a educação, reestruturar a família e prestar atenção numa regulamentação nacional, porque de fato não há controle algum sobre o que circula na rede mundial de internet hoje, deputado. Parabéns pela fala. Eu agradeço, insiro no meu pronunciamento a parte de Vossa Excelência, e dizer, deputado Gerson, Vossa Excelência já imaginou se nós tivéssemos as condições de termos matérias sendo veiculadas sobre o amor, sobre a educação, sobre o meio ambiente, sobre prevenção? Que bem que não seria para as nossas sociedades? Seria fantástico, mas não. E falar em fantástico, né, 90% que passando de fantástico é só coisa ruim, não tem nada de fantástico naquilo ali. Então, e nada contra quem assiste, mas dizer que se nós utilizássemos o meio de comunicação para falar de prevenção, com certeza nós teríamos uma sociedade muito mais estruturada. E falar em prevenção, senhor presidente, hoje eu recebi no meu gabinete uma senhora, faltando apenas um minuto, que é o próximo, senhor presidente. O próximo é o Antônio Vaz. Não é não, o senhor encerra mesmo. Eu encerro? Se inscreve aí, Gerson. É possível? É possível, senhor presidente? Eu gostaria, senhor presidente, de usar só mais 3 minutinhos aí com não precisa não, deputado, eu lhe concedo mais 3 minutos. Então, quero concluir. Para dizer, senhor presidente, quando eu falo de prevenção, que é um trabalho que eu não vou abrir mão nunca, e eu tenho feito isso ao longo da minha história, hoje uma senhora, presidente do clube de mães do bairro Iraci Coelho, me trouxe um retrato muito difícil, que eu já sabia que existia em Campo Grande.
Já ouvi de um promotor da 27ª Vara da Infância que tinha uma criança em Campo Grande com 8 anos de idade, já como dependente químico. Isto é inconcebível. Eu que tenho filhos, que tenho 3 netos, e tenho uma neta de 8 anos, é inconcebível alguém com 8 anos de idade já com a dependência química. E aí onde entra uma lacuna deixada pelo poder público, que lamentavelmente não investe em projetos simples. Um professor de capoeira, um professor de violão, uma professora de balé, como nós temos no projeto Tocando em Frente, cuida de 200 crianças, com prolabore, para não ter o vínculo empregatício, um prolabore, essa pessoa lá como voluntária, cuida de 200 crianças. Então o poder público deixa muito a desejar, de norte a sul, de leste a oeste, porque no contraturno, uma criança no contraturno, se o pai, muitos deles estão presos, a mãe buscando trabalhar para trazer o pão de cada dia, essa criança, esse pré-adolescente fica aleatoriamente sendo presa fácil de um delinquente, de um pedófilo ou de um traficante. E essa senhora veio hoje no meu gabinete dizendo: deputado, eu quero que você me ajude a colocar lá no projeto que vocês são padrinhos. Nós atendemos, passaram mais de 11 mil crianças, projeto Tocando em Frente, que o Anderson Silva, o pai da Gisele Bint, sociólogo Valdir Bint, veio conhecer, e que esse projeto foi a célula para ser criado a Rede Solidária, que hoje o governo do estado toca nos 2 bairros mais vulneráveis do ponto de vista social. E quando essa senhora veio no meu gabinete hoje, eu falei: olha, eu lamento profundamente. Aí eu perguntei: e o pai dessa criança? Sabe onde fala? Está preso. E a mãe? A mãe vive na rua, álcool e tal, com certeza 3 crianças. E o Conselho Tutelar está acompanhando. De vez em quando a gente se coloca à disposição para ajudar, mas a família desestruturada, já dizia Rui Barbosa, a célula máter da sociedade é a família, e é por isso que hoje nós estamos vivendo este caos. Então, é preciso que façamos a nossa parte, nós como legisladores. O poder público executivo tem que criar esse tipo de situação para tirar das ruas. E aí eu quero aqui deixar registrado e pedir ao prefeito Marquinhos Trade, aqui da nossa capital, nós somos corredores de tráfico de droga, de maconha, de cocaína, isso acaba facilitando cada vez mais. Então eu gostaria muito de deixar registrado para que crie mecanismos, para que no caráter de prevenção, de terapia ocupacional no contraturno, que esses nossos adolescentes, através do esporte, Marcelo, você que é do esporte, através do esporte, da arte, da música, realmente a gente possa prevenir as nossas crianças de delitos terríveis, que traz consequências para as suas vidas, do ponto de vista psíquico e físico, e, consequentemente, permite com que toda a sociedade sofra por conta desta situação. Portanto, senhor presidente, quero finalizar agradecendo a aquiescência de Vossa Excelência, agradecer a atenção de todos os senhores e senhoras que nos prestigiam, e, mais uma vez, deixar registrado o meu sentimento de pesar a esses familiares do município de Suzano que perderam seus filhos e com certeza vamos lutar para que possamos ter um país mais justo, mais solidário, mas acima de tudo mais equilibrado. É o que tinha. Muito obrigado.